Boa noite. Nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2023, é uma alegria chegar nesse canal e saudar você que está me assistindo. E na realidade, cada um dos agora 472 inscritos no nosso canal, eu continuo agradecendo a sua inscrição, agradecendo o seu like e incentivando você a compartilhar esses vídeos, o que é uma reflexão da palavra de Deus. E você que ainda não se inscreveu, por favor, assim se inscreva, que isso faz com que os vídeos eles alcancem ainda mais pessoas. Você me conhece, sou discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos, e eu continuo ainda, desde o ano passado, lendo o Evangelho de Lucas. Estou no finalzinho do capítulo 22, mas voltando, bem no começo do ano, eu estava em Lucas capítulo 4, e eu quero ler o nosso texto de hoje, Lucas 4, 9 até 11, que diz o seguinte: Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito no versículo 12, não põe à prova o Senhor seu Deus. Quantas vezes alguém me falou de um ensino errado, e a justificativa que a pessoa me passou foi: mas ele me mostrou na Bíblia, mostrou-me, estava lá, eu li. Eu já ouvi diversas pessoas, às vezes, olhando um texto isolado do seu contexto, com apenas uma frase, através da qual um falso profeta, que eu posso dizer, criou uma doutrina através de um texto isolado. Foi o que o diabo fez. Nessa tentativa de assim fazer Jesus pecar, Satanás utiliza a arma que o mestre está usando. Interessante que até então Satanás dava ordens para assim Jesus tentavam, Jesus respondia com a palavra. Só que dessa vez o diabo utiliza a própria arma de Jesus, a palavra de Deus, para dizer: pule, porque está escrito. E ele utiliza o Salmo 91, hoje um salmo muito conhecido. Às vezes também há pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91, colocam na casa, como se o salmo em si tivesse algum tipo de proteção especial. Isso, na verdade, é uma inspiração até certo ponto demoníaca, ao fazer da Bíblia uma espécie de um amuleto e não um livro cujo conteúdo, sim, é milagroso e pode, assim, transformar vidas. As nossas Bíblias, normalmente, esse salmo, o título dele é Sob a Sombra do Onipotente. E começa com o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Para começar, Salmo também é um livro poético. Então, às vezes, um dos erros no estudo bíblico é extrair um texto poético, às vezes um texto que é simbólico, como acontece muito no livro de Apocalipse, e tentar assim ensiná-lo literalmente, como se realmente fosse daquela maneira. Então o diabo tentou fazer isso. E na verdade, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós sempre precisamos entender que a Bíblia é um livro que possui 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, e que a Bíblia não se contradiz, e que todo o ensino bíblico, a própria Bíblia, através de outros livros ou de outros textos parecidos, semelhantes, eles se complementam. Então nós não podemos tirar uma doutrina ou um ensino de um texto isolado. E o que o diabo fez? Ele extraiu um texto isolado e dali ele criou a sua doutrina satânica, que se Jesus não tivesse preparado, poderia ter caído na tentação. O diabo, na verdade, queria que Jesus pulasse etapas. Ele queria que Jesus passasse pela glória antes do sofrimento. Então, essa foi uma tentação, não somente nesse texto, mas durante toda a vida de Jesus, que o diabo assim o tentou. Tanto que no próprio Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou de Jesus
até momento oportuno. Ele não desistiu de tentar Jesus aqui, como ele não desiste de nos tentar. Ele às vezes tenta, como ele tentou Jesus, e vai tentar mais uma vez para ver se naquele momento estamos despreparados. Porque precisamos ter olhar a vida pelas lentes de Deus e ter o conhecimento global da palavra de Deus para saber se aquele ensino realmente bate com tudo aquilo que Deus quer. Jesus percebeu. Tanto que ele respondeu, não, mas também está escrito, ele citou novamente Deuteronômio e disse, não tentarás ao Senhor seu Deus. Sim, Deus é um protetor, protege os seus, mas ele não aceita que os seus o tentem para assim provar. Outro momento em que o tentador agiu assim foi através dos apóstolos de Jesus. Uma vez Jesus, lá em Mateus 16, ele disse para os apóstolos que ele iria para Jerusalém e lá ele morreria, ele seria preso, ele seria assim julgado, condenado, crucificado. E você lembra que naquele momento aquilo não ornou para o apóstolo Pedro, e ele disse no versículo 23, assim que, ou melhor, nos versículos anteriores, que aquilo não poderia acontecer com Jesus de modo nenhum. E olha só o que Jesus responde no versículo 23 de Mateus 16. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Outro momento que eu quero frisar, em que o diabo utilizou uma artimanha para tentar assim derrubar Jesus, foi quando convenceu a multidão a torná-lo rei. Olha só, lá em João 6,15, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Pois eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, há mais de 40 anos, eu era um jovem de 10 anos e eu li e falei, mas por que Jesus não aproveitou? E já que o povo queria aceitá-lo e torná-lo rei, claro que hoje eu entendo que aquilo era uma maneira de novo de pular etapas. O diabo às vezes quer fazer a gente pular etapas. A etapa primeiro é obedecer ao evangelho. A etapa é às vezes até que, se necessário, sofrer. No caso de Jesus, ele teria que sofrer na cruz para depois ser glorificado. Mas o diabo, através de Pedro, e através da primeira tentação que nós lemos, e agora através da população, da multidão, está querendo o quê? Tentar Jesus. Mas Jesus, assim, sábio, entendido, conhecedor, claro, da toda a vontade, assim, divina, ele não cai nessa tentação. Sim, Jesus percebeu que as atitudes que pareciam boas, como provar que era filho de Deus, ou fazendo algo espetaculoso, evitar passar pela morte e assumir um reinado físico, havia a inspiração demoníaca. E ao decidir isso, ao enxergar isso, ele decidiu não se submeter. Mas no caso da tentação que nós vimos no começo, ele sacou da arma a palavra de Deus, a espada do Espírito, e disse, Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Jesus sabia manejar a palavra de Deus com precisão. Algo que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, incentiva a mim e a você, que somos discípulos. Olha só, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Às vezes uma pessoa pega uma arma de verdade, assim, uma arma mesmo, uma arma de fogo, e por não saber manejar, ela pode ferir a si mesmo e a outros. Pessoas assim não sabem manejar. Mesma coisa a palavra de Deus. Se não sabemos manejar, podemos pregar falsa doutrina, podemos estar fazendo as pessoas irem para o engano, porque não estudamos com profundidade, contexto, com bastante oração, assim, mas com bastante diligência, para entendermos toda a verdade de Deus para a nossa vida. Por isso que Efésios 5,17 é um dos meus textos prediletos, em que o apóstolo Paulo diz, procure conhecer qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está nas Escrituras, na palavra. E por isso todos os dias precisamos passar tempo lendo-a,
refletindo, estudando, meditando essa palavra. O discípulo fiel de Jesus, o obreiro aprovado, não somente alguém que tem muitos versículos bíblicos memorizados na cabeça. Assim, às vezes, muita gente que segue seita, às vezes memoriza certos textos que são assim a doutrina dessas seitas e cita. E quando você pede para ler alguns versículos antes, alguns versículos depois, desmonta a doutrina falsa. O discípulo de Jesus, ele está apto, ele estuda, ele conhece com profundidade, não somente o texto, mas ele conhece o contexto em que foi escrito, ele sabe se é Velho, se é Novo Testamento, sabe que há uma diferença quando nós pensamos nisso, há uma diferença quando é uma poesia, quando é um relato, quando é um ensino, e tudo isso faz com que vai ajudar no estudo da palavra. Eu quero finalizar destacando que na Bíblia, na grande maioria das vezes, Jesus utiliza seu poder para servir aos outros e não a si mesmo. Algo importante, né? Jesus, maioria, ele não fez nada espetaculoso para aparecer ou para servir-se. A única vez que ele utilizou o poder para ele próprio, uma das únicas vezes, foi lá em Lucas 4, 29 e 30, quando a população queria jogá-lo de um penhasco, assim, de uma montanha, e aí ele passou milagrosamente no meio da multidão e não foi assim jogado. Dessa forma, a maneira como Jesus agiu na tentação deve nos ensinar que tudo que temos, os dons, os talentos que Deus nos dá, eventual poder ou influência, tudo deve ser canalizado para o maior objetivo do Filho de Deus, obediente, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Que isso seja uma realidade na nossa vida, desse aprendizado de Jesus, nosso irmão mais velho. Com ele aprendamos a manejar corretamente a palavra de Deus. Precisamos ter a arma, a palavra de Deus. Porém, essa arma precisa ser bem manejada. E como é que vamos manejando? Alguns falam, você acha que é fazer um seminário, fazer uma faculdade teológica? Essas coisas são boas. Mas, inicialmente, é lendo por si só, gastando tempo, às vezes com um dicionário, para entender as palavras, interpretando o texto. Aí sim, podemos, se nós formos direto para qualquer tipo de ajuda, até mesmo um comentário, nós vamos simplesmente ter a ideia de que querem nos passar. Precisamos, nós mesmos, passar tempo lendo a palavra assim do Senhor. Meu desejo é que você tenha esse desejo, assim, todos os dias, passar tempos lendo assim, textos, né? Textos da palavra de Deus, tentando assim compreender. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. Como Jesus, manejemos bem a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa segunda-feira.